Olá, povo de Deus. Estava com saudade de vocês. E espero que vocês também, pelo menos aqueles que já me viram, né, assistiram aí os outros vídeos, também tenham estado com saudades. Bom, eu preciso correr um pouquinho, sabe por quê? Esses vídeos têm que ser curtinhos, não é? Também não quero, né, me estender. E eu tenho um tema aqui que nós vamos ter que trabalhar com muita calma. Então, nós vamos fazer, assim, 3 vídeos. Eu espero que você assista os 3. E se for benção, que você puxe aí, compartilhe aí com muitos outros. Amém? Este assunto nós trabalhamos no nosso workshop de louvor e adoração. Também lá nós tivemos que correr, porque a hora ali também foi passando, né? Nós tivemos que correr um pouquinho. E eu prometi que eu estaria trabalhando com este assunto num vídeo e colocando na mídia. Então, você que já esteve lá no workshop, glória a Deus pela tua vida. Assista aí mais um pouquinho. E você que não esteve, vai estar agora ver um pouquinho daquilo que nós tratamos ali. E não vai perder o próximo quando nós anunciarmos, amém? Esse tema hoje é Fundamentos da Adoração. É para quem quer ser um adorador. É para quem é um adorador. É para quem é um levita. Para quem quer ser um levita. É para quem é um obreiro. É para quem é aqueles a quem o Pai está procurando. Porque Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então vamos orar? Espírito Santo, é muito grande a tarefa de ministrar a tua palavra. E é por isso que eu te amo. E é por isso que eu te adoro. E eu rendo a ti, Senhor, estes momentos. E te agradeço pela tua infinita graça e misericórdia, nos usando como vaso teu, como um caminho teu, para alcançar aqueles a quem o Senhor quer alcançar através desta mensagem. Recebe, Senhor. E eu, em nome de Jesus, eu consagro a ti esses momentos. Amém. Vamos então. Fundamento. Fundamento é base. Fundamento é princípio. Fundamento é a rocha. Fundamento é o local onde algo nós construímos. O Senhor Jesus, quando ensinou sobre isso, ele falou sobre o homem que construiu a casa na rocha e aquele que construiu a casa na areia. Está lá em Mateus, capítulo 7, o versículo 24. Mateus 7, 24. Os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que não a pratica, ouve, mas não pratica, tem um outro fundamento. Ele construiu a casa sobre a areia. Então, ele fala aqui sobre 2 fundamentos. E é o que nós vamos tratar. 2 fundamentos. A nossa sociedade, amados, está firmada num fundamento, que não é a palavra de Deus. Não é verdade? A nossa sociedade está fundamentada. O fundamento que ela escolheu é baseada numa filosofia chamada relativismo. E o que é relativismo? É uma sociedade plural. Não existe mais um padrão oficial de conduta. Não existe mais. Antes, havia uma coisa assim, por exemplo, família. Havia algo assim muito assim, já estabelecido, né? Pai, a mãe, os filhos, o que um pai faria, o que é da mulher, os filhos, enfim, um padrão estabelecido sobre a rocha. Hoje nós temos assim? Não. Nós temos família de homem com homem, temos família de mulher com mulher, que inclusive querem adotar filhos, não é verdade? Temos família de homem com mulher, temos família só mulher, temos família só homem, não temos família. É a nossa sociedade. É uma sociedade livre. Ela é caracterizada pelo espírito crítico. Qual é a verdade? Afinal, tem tantas verdades. Você tem a sua, eu tenho a minha. Qual é o problema? É a sociedade da privatização. O que quer dizer isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Tenho o direito de escolher o que eu quero. É a minha opção sexual. Ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso.
Eu decidi. Ninguém tem nada a ver com isso. É a nossa sociedade. Eu não estou falando novidade nenhuma, estou? Não, eu estou apenas mostrando para vocês o que é o relativismo. E é a nossa sociedade do humanismo. É uma sociedade centralizada no eu. Tudo isso que eu falei aqui não é verdade, só centralizada no eu. O que eu quero, o que me agrada, a minha verdade, o que me convém. Esta é a nossa sociedade. Mas, queridos, nós pertencemos a essa sociedade, sim. Nós estamos inseridos nessa sociedade, sim. Mas, amados, nós não pertencemos a ela. Nós fomos comprados. E não foi com prata nem com ouro, não. Nós fomos resgatados. Nós fomos retirados desta sociedade. Nós pertencemos agora, amados, a um outro mundo. Nós pertencemos agora, amados, a uma outra filosofia. Qual filosofia? Uma filosofia chamada cristianismo. E o que é o cristianismo? Enquanto o humanismo é uma filosofia centralizada no homem, nos padrões do homem, o cristianismo é uma filosofia centrada em Cristo e nos padrões de Cristo. E aonde nós encontramos Cristo e os padrões de Cristo? A minha, inclusive, é letra gigante. É o meu outdoor. É centrado em Cristo e nos padrões de Cristo. Então, amados, se nós estamos falando de fundamento, nós temos aqui dois fundamentos: o humanismo e o cristianismo. Qual deles nós escolhemos para viver? Qual deles você quer escolher para viver? Se você se diz um levita, e eu quero falar especificamente aqui com aquele que diz que é um levita, que é um obreiro, que é um cristão. Onde é que esta palavra começou? Cristão. Começou numa cidade de Antioquia, chamada Antioquia, onde as pessoas ali que seguiam o caminho, porque era o caminho, né? Que nós vemos lá em Atos, eles pregavam Cristo, eles viviam Cristo, eles tinham um padrão de vida Cristo, eles tinham uma maneira de falar Cristo, uma maneira de viver Cristo, uma maneira de agir Cristo. Eles eram tão centrados naquilo que eles pregavam e na filosofia que eles escolheram para viver, que eles começaram a ser confundidos com Cristo. Então eles passaram a ser chamados de cristãos. Hoje, essa palavra, ela é muito abrangente, não é verdade? Tanto que hoje nós nos chamamos de quê? Gospel. Você é gospel? Eu não sou gospel. Já digo logo. Evangélico, até gostamos de usar o termo evangélico, porque nos diferencia, não é verdade? Mas, na verdade, amados, nós somos cristãos. É o que nós somos. Cristãos. E que tal a gente começar a resgatar esta verdade e o que está inserido nesta palavra, cristão? Vou dar rapidamente alguns conceitos aqui, alguns exemplos, aliás, do conceito humanista que entrou na igreja e nas nossas vidas. O humanismo diz assim: procure agradar as pessoas. Então, você vai preparar uma mensagem? Ai, preciso falar algo que agrade. Preciso falar algo que eles fiquem bem. Aí você vai lá para um livro de autoajuda, que são todos humanistas. Autoajuda. E esquece da Bíblia. E fala frases que não tem nada a ver com a Bíblia. Hein? Porque o que a gente escuta de bobagem, ele está escrito na palavra. O louvor. A dança. A coreografia. Os obreiros, o culto. Aliás, não se fala culto.
Não, não vamos falar culto. Vamos falar reunião. Porque culto? Vamos falar reunião. Tudo isso, então, é preparado visando agradar a quem? Bom, então, já que eu preciso preparar algo bem bonito, esse show, já que eu preciso de um louvor bacana para acompanhar, e eu não tenho um músico. Então não tem nada demais eu contratar um músico. Vou contratá-lo aos domingos. Ele estará lá na igreja, vou pagar o salário dele, ele estará lá na igreja para tocar. Eu preciso de alguém que toque. Ele é um músico, eu dou o louvor, eu dou lá o hino, a música, a canção que eu quero, e ele toca. Não tem nada demais. Eu preciso montar um grupo de dança, não tem nada demais eu trazer aquele coreógrafo, né? Aquela coreógrafa, para ensinar meu grupo de dança. Eles vão dançar uma música evangélica, gospel. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Não tem nada demais o músico, ele tocar e no domingo e durante a semana ele está fazendo outra atividade, tocando, por exemplo, lá naquele show, acompanhando aquele cantor do funk. Não tem nada demais. Ele é músico. Realmente, amados. Realmente. É músico, é coreógrafo. Mas não é adorador. Não é levita. O que é um levita? Levita é alguém separado, não é isso? O que era a tribo de Levi? O que era a tribo de Levi? Eram 12 tribos. E uma delas foi separada por Deus. Por uma função específica. Eles não podiam nem trabalhar fora, não é verdade? Eles tinham uma função específica. Servir a Deus. Trazer a presença de Deus no meio do povo. E tantas outras funções que não podemos entrar aqui porque o tempo não nos permite. Mas isso era ser um levita. Vamos ver o que diz o cristianismo? O cristianismo diz assim: obedecer a Deus, trazer a presença do Espírito Santo. Sabe, nós temos que ser felizes. Isso tudo é muito complicado. O que importa é a gente ser feliz. Eu às vezes vejo essa frase aí, né, nos faces, a gente às vezes dá uma olhada aí, né, até mesmo de muitos cristãos, né, também da moçada. O que importa é ser feliz, o que vale é ser feliz. Isto é a filosofia humanista. E o cristianismo diz o quê? Nós não somos deste mundo, nós somos guerreiros, nós estamos em guerra e nós não pertencemos a este mundo. Amado, qual é o fundamento que está estabelecido na tua vida? Qual é o fundamento que está estabelecido? Eu quero encerrar e preciso encerrar. Eu quero dizer apenas uma palavra que está lá no Salmo 119, que todo cristão deve ler. Salmo 119, o versículo 113 diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Quero lhe dizer, querido, que você precisa pensar um pouquinho. Você que diz que é levita, você que diz que é adorador, ou você que quer ser um adorador, este que o Pai procura, que o adore em espírito e em verdade. Que a primeira coisa que nós temos que estabelecer é a palavra de Deus. O fundamento do adorador é a palavra de Deus e a verdade. E tudo mais, querido, que não é a palavra de Deus, tudo mais que não é, amado, que é um humanismo, nós temos que repensar. Pense nisso, adorador. Pense nisso, levita. Pense nisso, servo do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.